Amém. Por gentileza, aproveitando que Deus com os pais fala em nossas Bíblias, livro de Jonas, capítulo número 1, versículo número 1. Eu agradeço a Deus pelo convite que nos foi feito há muitos anos atrás. Estivemos aqui pregando, ministrando a palavra de Deus. Deus continue abençoando os irmãos e irmãs, o companheiro, o escudeiro que trouxe nós aqui. Obrigado, Deus continue te abençoando pelo ministério, por chamar. Todo o corpo de obreiros aqui, o pastor também da igreja, aqui, o Senhor venha abençoar aqui os companheiros que estão à minha redor e a igreja. Capítulo de número 1 de Jonas diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Abra as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 29, que diz assim: Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Podemos assentar, queridos? Amados e queridos irmãos, eu quero extrair um pouco do texto, do capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2 aqui, do texto sagrado, queridos irmãos, trazer rápidas palavras, vou extrair algumas coisas aqui, algumas revelações da palavra de Deus, aí pelo menos nos 4 capítulos aí, Deus vai falar conosco. Amém, irmãos? Queridos, o certo é que a mensagem desta noite é: não rejeite o chamado, amém? Obedeça ao Senhor. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que até uma criança na escola dominical sabe a respeito de Jonas, e alguns falam baleia, outros falam grande peixe. Todo mundo conhece a história narrativa de Jonas. Mas bem, senhores e senhoras, é que quando nós olhamos para o texto sagrado do Antigo Testamento, a palavra de Deus ela revela para nós alguns nomes que significam coisas tremendas para a nossa vida. E quando nós olhamos para o nome Jonas, o profeta Jonas, Jonas em hebraico significa bomba, amém? É mensageiro, bomba. E Amitai, o seu pai, significa a minha verdade, que tem um derivado da palavra emet, verdade no hebraico. E quando nós olhamos aqui o versículo de número 1, o Senhor chama o profeta Jonas, chama esse homem chamado Pomba, e o seu pai como minha verdade. Eu vejo Deus aqui trabalhando nesse texto sagrado. Pois bem, senhores e senhoras, Deus dá uma ordem para o profeta Jonas, dizendo: levanta-te. Deus dá uma ordem: se levanta, toma uma atitude. Mas o profeta Jonas era um profeta ortodoxo, um profeta aquele que olhava para a nação de Israel, e Israel estava num contexto terrível também de pecado e de algumas coisas que desagradavam ao Senhor na época do profeta Jonas. E Deus ele levanta o profeta Jonas dizendo: olha, dá uma declaração: eu vou subverter a cidade de Nínive. O que era a cidade de Nínive? A cidade de Nínive era uma grande cidade, capital da Síria antiga, uma grande capital, uma grande metrópole, onde outras nações que eram amigas de Israel tinham medo da Síria, tinham medo de passar por este território, porque eram homens terríveis, homens que eram guerreiros, que matavam as pessoas e degoravam as pessoas. E o profeta Jonas sabia disso. Mas o profeta Jonas, alguns dizem que o profeta Jonas tinha medo. Não, senhores, aqui o profeta Jonas não é que ele tinha medo.
é que ele tinha medo que Deus era um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que lá no final, no capítulo 4, nós vamos entender que o profeta Jonas, no território de Israel, já pensava consigo: se eu for falar que Deus vai subverter a cidade de Nínive, talvez ele se converter e o Senhor venha se arrepender do que o Senhor falou, que vai virar eles, vai destruir a cidade, vai destruir, mas eles podem tomar o nosso lugar. E ele, por ser um profeta ortodoxo, o que ele faz? Ele pega e desce a cidade de Jope. Qual que era a cidade de Jope? A cidade de Jope, atualizada hoje, nada mais é que Tel Aviv, a capital de Israel hoje. Jope, nós também sabemos que Dorcas fazia roupa no tempo de Jesus, ela fazia roupas. No tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Pedro, ela fazia roupas em Jope, uma cidade portuária. E ele desce para essa cidade portuária e ele desobedece a voz de Deus. Deus falou assim: vai para a Síria, vai para Nínive. E olha só, Nínive, ele custava, para o profeta Jonas ir para Nínive, havia 200 quilômetros para ele chegar por terra. Mas porém, ele pega e entra e vai na cidade de Jope e paga um navio, uma embarcação para ir para a cidade de Tarsis, para a Espanha, para o mar grande. Olha só, então ele paga uma passagem e há 3.000 quilômetros de longitude para ele chegar na Espanha. A cidade de Tarsis atualmente é a Espanha. Ele tinha que pegar o mar, o grande mar, para chegar para esse lugar. 3.000 quilômetros. Ele resolve desobedecer a voz de Deus para pegar uma rota mais longe, para fugir do chamado do Senhor. Mas ninguém foge do chamado do Senhor, ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém, aleluia, recusa a ordem direta de Deus. Ninguém se escapa da ordem de Deus. Deus falou, Deus chamou, está chamado. E o profeta, ele vai e desobedece a voz de Deus. A primeira ordem, Deus, ele se levanta e ele, em vez de ir para a cidade de Nínive, que era uma rota mais fácil para ele fazer, mas porém difícil para ele chegar lá e encontrar esses homens terríveis, e ele pega uma embarcação lá na cidade de Jope, até ela vive a cidade portuária, que atualmente é a capital de Israel. A capital de Israel é Jerusalém. A capital de Israel, Jerusalém, é a capital da região de Israel. Atualmente ele sai e vai, olha só, paga uma passagem, sendo que Deus ia dar a passagem para ele. Amém, irmão? Glória. Deus ia suprir a necessidade do profeta. Quem desobedece a ordem de Deus, irmão, tem que pagar o preço. Paga um preço muito alto. Ele pagou o preço da passagem e vai. E olha só, achou-se um navio que ia para Tarsis, para a Espanha. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Olha só, ele entra no navio. Deus não queria que entrasse no navio, não, e fosse para outra rota. A direção é Deus que dá. Nós, quando nós tomamos direção por conta própria, irmão, nós quebramos a cara. Deus para nós no meio do caminho. E olha só, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então, irmão, a direção errada às vezes traz tempestade para o nosso ministério. Ninguém queira, irmão, passar por tempestade que Deus levanta no mar, irmão. Muitas vezes o mar que nós entramos não é para nós entrar nele, entrando nele porque queremos. O profeta Jonas entrou naquela embarcação
quis, pagou porque quis, aleluia, entrou naquela embarcação por gosto dele, não pelo gosto de Deus. Deus cumpriu a vontade permissiva dele na vida de Jonas. Mas Deus, com certeza, Deus disse lá no céu: você tomou outra rota, rapaz, no meio do mar? Uma rota difícil, uma rota longa. Você pensa que se escondeu de mim? Você pensa que não, eu vou te parar aí, meu profeta? E Deus manda a tempestade. Às vezes, irmão, tem tempestade que nós formamos, irmão. Tem tempestade que nós atribuímos, irmão. Nós começamos ela, sabe por quê? Porque nós desobedecemos a chamada de Deus, nós desobedecemos a ordem de Deus, nós desobedecemos a direção de Deus. Deus manda ir para esse lado, nós vamos para esse lado. Deus diz: olha, a minha orientação para você é ir aqui, na minha direção. Mas quando nós, irmão, optamos mudar a rota da nossa direção, irmão, sem ser a vontade de Deus, irmão, a tempestade vem para nos barrar. Quantos ministérios estão barrados por Deus? Tempestade que vem nos barrar, porque nós pegamos a rota errada, nós desobedecemos uma ordem de Deus. O mar estava bravio, a tempestade se levantou. Os homens, os marinheiros, clamavam ao seu Deus, um ao outro. Eles serviam a vários deuses, eles eram politeístas, e eles ficaram preocupados com a embarcação e perguntaram ao mestre do navio. E o mestre do navio, ele desce na parte inferior do barco. Sabe quem que ele encontra lá? O Jonas, o profeta. Assim, ó, no meio da tempestade, irmão, pessoal, no meio da tempestade que ele mesmo formou pela desobediência dele, ele estava bem assim, ó, dormindo tranquilo, bem tranquilo. E os outros lá, ó, tirando a água do navio. Meu Deus, que agora, cremando os deuses deles, e agora o que vai acontecer conosco? Como morrer? A tempestade é tão tremenda, não era tempo de haver tempestade naquela época deles ali, e eles preocupados: o que está acontecendo conosco? E agora clamavam ao Deus deles, e nada. O mestre desce, o profeta estava dormindo, cochilando. Irmão, quantos profetas estão dormindo espiritualmente, irmão? Quantos profetas, irmão, que Deus queria levantar, Deus queria colocar em pé, e estão deitados, dormindo na sonolência espiritual. Mas louvado seja Deus, que eu cheguei no lugar que há profetas que não estão dormindo espiritualmente, mas se colocam na posição e vão na direção de Deus e faz a obra de Deus na segunda orientação do Espírito. Oh, glória a Deus! O profeta estava lá, dormindo. Quantos estão dormindo? No meio da tempestade, ele joga um lance de sorte. A sorte cai de quem? No dormiu. Logo no dormiu. Ele dizia: rapaz, o que você faz aqui, rapaz? No porão do navio? Uma tempestade terrível lá em cima. E ele se levanta, vai até no meio da tempestade, e ele fica com medo. E ele já tinha contado para eles que eles tinham, já tinha, o profeta também não era mentiroso. Descobriu uma coisa, irmão, que o profeta Jonas, irmão, é mencionado por Jesus, porque ele era um profeta que falava a verdade. Ele não mentiu quando entrou na embarcação: estou fugindo do meu Deus, estou fugindo dele, ele me deu uma ordem, eu estou fugindo dele. Ele sabia disso. É por minha culpa que essa tempestade está se abatendo sobre a embarcação de vocês. Irmão, tem hora, irmão, tem tempestade que acontece na nossa família, irmão, no nosso ministério, que nós temos que reconhecer, irmão, se arrepender e dizer: não, é por minha culpa, é minha culpa, é minha bater no peito, é minha desobediência, é a voz do meu Deus, eu desobedeci a Deus. É por isso que essa tempestade está vindo sobre a embarcação nossa. Eu reconheço meu erro, eu reconheço que eu não dei a ouvir a voz de Deus, eu reconheço que tomei a rota diferente, a minha própria rota, e na rota que Deus deu para a minha vida.
Ele reconheceu, nós temos que fazer como o profeta muitas vezes, bater no peito e reconhecer: essa tempestade é minha culpa, fui eu que desviei a rota, fui eu que não dei ouvido à voz do meu Deus, fui eu que fiquei dormindo espiritualmente. Reconhecer que a tempestade é a minha culpa. Quando nós reconhecemos, irmão, Deus se alegra conosco. Ele se arrepende. Ele diz: olha, rapaziada, é o seguinte, e eles tentando jogar, disse: rapaziada, é o seguinte, jogue-me no mar. Jogue-me no mar, é a minha culpa. E eles tentando: não, jamais, vamos, meu Deus, como que nós vamos fazer isso, rapaz? Eles fazem 4 perguntas para ele, e ele responde uma vez só: eu sou hebreu, adorador do Deus que fez os céus e a terra. Não perca a identidade, irmão. Aleluia. Quanto nos dias de hoje estão perdendo a identidade? Irmão, alguém pergunta: opa, alguém pergunta ali se aquilo, opa, se esconde. Meu irmão, minha irmã, mesmo o profeta sendo fujão como Jonas, ele falava a verdade, ele era um profeta, filho do Amitai, que era a própria minha verdade, a verdade de Deus, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, por ele ser filho da minha verdade, irmão, oh, glória, também ter o nome de pomba, mensageiro, ele falava a verdade. Oh, glória, por mais fujão que ele fosse, aleluia, ele declarou: eu sou hebreu, eu também tenho identidade de ser hebreu, eu também sou adorador do Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso. A igreja não pode perder a identidade, meu irmão, não perca a identidade. Se alguém pergunta: você é cristão? Sou cristão sim, adora o Deus que fez os céus e a terra. Não abra mão da identidade. A igreja que não abre mão da identidade, tem identidade no céu, tem um nome escrito no livro da vida. Deus, nesses últimos dias, vai levantar profetas e profetas de Deus com identidade, que não se vende, que não paga. Aleluia, oh glória a Deus. Não paga para ter vitória, não paga, irmão, não paga a salvação. Salvação não se paga. Oh glória, podemos ofertar, podemos dizimar, podemos abençoar a obra, mas não se venda. Quantos nós estamos vendo? Pregadores atuais da atualidade estão pagando preço. Por quê? Porque estão se vendendo, estão ganhando galardão aqui na terra, mas o nosso galardão é no céu, é no céu, é no céu, é no céu. Levante a mão e glorifique o inefável, poderoso nome do Criador dos céus e da terra. Adora, adora a Deus agora. Não se venda, meu irmão, não se venda, minha irmã. Quer ser pregador? Oh, glória a Deus. Não precisa comprar para pregar. Aleluia. Se a igreja quiser abençoar, aleluia, sente, mas não pague, não peça, aleluia, para alguém pagar, porque a mensagem de Deus não tem preço, não tem preço que paga o que Jesus fez na cruz por nós. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não perca a identidade, meu irmão. Não perca a identidade, meu irmão. Não perca, por mais famoso que Deus está te colocando, na fama, na honra, por mais que isso não deixe isso crescer no teu coração. É importante que nós diminuamos a nós mesmos e o Senhor cresça na nossa vida, cresça na nossa chamada, cresça no nosso ministério. Oh, glória a Deus. E eles não quiseram jogar Jonas. Se fosse nos dias de hoje, será? Pense comigo. Oh glória. A obreira dele falhou. É culpa dele de tempestade. Vamos jogar. Os marinheiros, mano, se converteram ao Senhor na hora. Eita glória. Jamais vamos jogar o inocente. Que o Senhor Deus do céu nos perdoe. Aleluia, por jogar o inocente. Eles tiveram Jonas como inocente. Eles não tiveram coragem de jogar. Jonas, jogue-me. Eles imediatamente não tiveram coragem de imediatamente de jogar Jonas. Será, irmão,
que nós, como homens e mulheres de Deus, irmão, nós vamos abrir a mão de alguém, irmão, que criou a tempestade? Será? Ou vamos imitar esses moços marinheiros que nem eram um adorador do Deus dos céus, adoravam vários deuses, mas não quiseram. Mas Jonas disse: não pode jogar. Aí eles jogaram Jonas na água, e Deus deu uma ordem para um grande peixe. O grande peixe ouviu, obedeceu a primeira ordem, irmão, que Deus deu para Jonas. Jonas não obedeceu. A primeira ordem que Deus deu para o peixe, o grande peixe, o peixe imediatamente obedeceu. O peixe era mais obediente que o profeta, irmão. Aleluia! É verdade, irmão. A maioria que entrou na arca de Noé foi os animais, e mais os filhos de Noé junto com Noé no tempo do dilúvio. Não é verdade? Então, aquele grande peixe obedeceu a voz de Deus. Já deu um ensinamento para Jonas. Ele pegou Jonas durante 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Jonas começou a orar ao Senhor. Aí, irmão, Jonas precisou, irmão, pagar para viajar no ventre do peixe? Não. Eita glória! Irmão, na direção de Jonas pagou o preço da passagem na embarcação. E foi parado no meio do caminho. A tempestade parou ele. Deus parou ele no meio do caminho. Parou ele entre 3.000 quilômetros de Jope para a Espanha, do grande mar Egeu. 3.000 quilômetros. Deus para ele no meio da tempestade. Pega o peixe, engole ele. Pela primeira vez ele paga a passagem. Na segunda vez, irmão, foi o primeiro a inaugurar um submarino. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Olha só que coisa tremenda! Foi o primeiro a inaugurar um submarino, irmão. Aleluia! Natural! Feito pela mão do próprio Deus! Deus disse: agora, meu filho, você não vai pagar passagem. Agora quem vai pagar a passagem tua sou eu. Aleluia! É eu. Deus, irmão, quando Ele envia, Ele garante, Ele paga. Oh glória! Na direção dEle não pagamos. É Deus que paga nós, é Deus que nos garante. Ele pagou passagem para andar no peixe, não. Mas Ele pagou o preço orando, clamando assim. Deus, lá do céu, ouviu. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Já são 3 dias. Não sei como ele contou lá. São quase 3 dias, Senhor. Senhor, eu estou aqui no ventre desse peixe. Estou morto praticamente, Senhor. Eu quero ainda ver o teu templo, Senhor. Irmão, ele sentiu saudade de estar lá no templo, adorando a Deus, meu irmão. Quantas pessoas no meio da pandemia, meu irmão, estavam lá, meu Deus, que saudade do templo, que saudade da casa de oração. Passou a pandemia, meu irmão, minha irmã, esqueceu do templo, ficou dentro da casa. Meu irmão, minha irmã, faça como Jonas, aleluia, tenha saudade da casa de oração, porque aqui é o lugar que Deus fala com você. Ei, carabassúria! Ele lembrou do quê? Do templo. Lembrou da casa de oração. Aí Deus dá a segunda ordem pro peixe. Vai, meu peixe, vomita ele. E o peixe vomitou. Na onde? Na praia. Irmãos, um erro grosseiro de muitos pregadores é dizer que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Não. Nínive estava distante do mar. Porque é verdade. Não existia mar em Nínive. O mar ficava a 200 a 300 quilômetros longe de Nínive. Não tinha como.
Mas o texto diz aqui que o peixe vomitou ele em terra. Consideravelmente, ele vomitou numa das praias que abeirava o mar, um grande mar. E a Bíblia não registra aonde o peixe vomitou ele, mas sei que não era no território de Nínive, porque Nínive era muito longe ali do mar. E ele, irmão, Deus deu graça para ele, porque ele caminhou a 200 a 300 quilômetros para chegar em Nínive, glória, durante 3 dias, anunciando, dizendo: olha, ninivitas, eu cheguei aqui e o meu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, vai estar dizendo, vai subverter vocês em 40 dias. Opa, mas o que é subverter? Subverter, né, significa o quê? Derrubar, destruir, em outras palavras também, mudar de rumo, mudar pelos avessos. E aí vem o grande mistério do versículo 1 que eu falei para vocês. Jonas era filho de Amitai, da minha verdade. Jonas é a pomba. Em hebraico significa o quê? Pomba, Jonas. Filho, bem. Amitai, verdade. Veja bem, Jonas, pomba, filho da minha verdade. E Jesus disse: vou dar o sinal de Jonas para vocês. Jonas pregou subversão, que Deus ia destruir a cidade. Só que Jonas pensou que Deus ia destruir mesmo, né, fisicamente. Mas Deus, irmão, virou o coração do povo ninivita aos avessos. O coração que era ruim, irmão, se converteu ao Senhor, glória. Deus virou o coração dos ninivitas inteiro. Deus mudou, Deus derrubou, irmão, a arrogância do rei de Nínive. Deus derrubou a arrogância daquela grande cidade. Deus mudou, Deus virou eles para os avessos, transformou eles em pessoas boas, que até o rei de Nínive disse: olha, vocês vão adorar o rei dos céus agora, a partir de agora. Todo mundo vai se converter, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai pôr pano de saco e vai adorar esse Deus que Jonas está pregando aí. Ei, Deus mudou o coração de Nínive, Deus transformou o coração de Nínive, aleluia. Deus trouxe supervisão, mas também mudou o cativeiro, mudou o coração daquele povo ruim, através da mensagem do profeta Jonas. Olha só, uma supervisão, Deus ia superverter, mas porém, irmão, Deus converteu o coração do povo, glória. Eita, qual a pregação de Jonas, uma pregação terrível. Deus vai virar vocês pelos avessos, vai derrubar vocês, vai destruir durante 40 dias. Nos 40 dias, o povo se arrepende. E aí veio o que Jesus disse, que ia dar para o povo o sinal de Jonas. Aquele povo ruim, sinal de Jonas. Irmãos, vou finalizar aqui. Capítulo 3, versículo 16. Se coloque de pé, você vai dar glória muito agora. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Estão notando a semelhança? Oh, glória! O Espírito veio em forma de pomba, e o nome Jonas é pomba. E ele diz que ele é filho de Amitai. E aqui está escrito, oh glória, que o Filho de Deus foi batizado nas águas. E o que Deus falou: esse é o meu filho amado, em que me comprazo, em que tem prazer, em que contém verdade. Aleluia! Esse aí desceu a pomba sobre ele. Oh glória, em forma de Espírito. Oh glória! Aleluia! Esse é o meu filho amado, em que me comprazo.
meu irmão do céu, minha irmã, dê glória a Deus, porque o sinal de Jonas, aleluia, desceu sobre Jesus, aleluia, em forma corpórea de pomba, como o Espírito Santo desce sobre o Filho de Deus, e Deus diz: esse eu me comprazo, nele a verdade, nele a verdade, nele a verdade. Oh, glória a Deus! A igreja do Senhor, irmão, aleluia, tem a presença do Espírito, aleluia. A igreja do Senhor é mensageira do Senhor, como Jonas era o mensageiro daquela época, também a igreja desceu sobre a igreja o Espírito do Senhor, também como desceu em Jesus em forma de pomba, como um mensageiro. E Deus está dizendo: esses são meus filhos amados, essa é a minha filha amada, em que me compraço. Bata no teu peito e diga: Jesus está em mim, Jesus está em você, meu irmão. Profetiza: Jesus está na tua vida, Jesus está na tua vida, Jesus está na tua vida, Jesus está na tua vida. O Espírito Santo está sobre a igreja está comandada pelo Espírito de Deus, e a igreja é mensageira, é mensageira, é mensageira. A igreja anda na orientação de Deus, a igreja obedece a voz de Deus, anda na direção do Espírito para fazer a obra desses últimos dias. Oh, glória a Deus! Esse é o sinal, irmão. Oh, glória! Deus convertendo corações através da igreja, que é mensageira, que tem a presença do Espírito Santo de Deus e do Filho também de Deus, que contém a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Oh, glória! A minha verdade. Oh, glória! A pomba, que é o mensageiro, e o meu filho, que é da verdade. Oh, glória! Levante a mãe agora, Senhor Deus e Pai, pregamos a tua palavra nesta noite. Senhor, eu não sei se tem alguém passando por tempestade que ele e ela provocou, mas nesta noite o Senhor está barrando ele, barrando ela, para que eles voltem na rota, para que eles voltem, Senhor, a obedecer, Senhor, o seu segundo mandato, como Jonas obedeceu a segundo mandato do Senhor, e o Senhor conduziu através daquele peixe. Ele não precisou pagar, Senhor, para fazer a tua obra. O teu povo não vai precisar pagar para fazer a obra do Senhor, mas também vai ser conduzido pelo Senhor. O Senhor vai dar condição para pessoas pregar a tua palavra. O Senhor vai dar condições aqui para obreiros, aqui, pregadores aqui, pregar a tua palavra, ser um mensageiro da última hora. Senhor, abençoa essa equipe de evangelismo, Senhor, que eles façam, Senhor, como Jonas foi para Nínive, aleluia, Nínive, e pregou a tua palavra. Que teu Espírito possa incentivar o teu povo a fazer a tua obra no nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, em nome de Jesus.